Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um livro que, sinceramente, atravessa gerações. Como evitar preocupações e começar a viver, do Dale Carnegie. Mesmo tendo sido lançado décadas atrás, a mensagem dele sobre como lidar com a ansiedade continua super atual. E é por isso que vamos extrair aqui os seus princípios mais importantes. E tudo começa com essa pergunta, né? A preocupação consome a nossa energia? É um sentimento que parece que suga toda a vitalidade e trava a gente, impede qualquer ação. Se a resposta para isso for sim, então vamos explorar juntos uma saída. Ok, vamos lá. O Carnegie, ele não trata a preocupação como se fosse uma falha de caráter ou algo pessoal. Não. Ele encara isso como uma verdadeira epidemia com consequências bem reais e sérias para a nossa saúde, tanto física quanto mental. E o custo disso é altíssimo. O Carnegie faz uma distinção bem clara entre o que ele chama de bom raciocínio, que é aquele que leva a gente a criar planos e soluções, e o mau raciocínio. Esse último é a preocupação destrutiva que, como diz aqui, acaba levando a tensão e até a distúrbios nervosos. Então, como é que a gente luta contra isso? Bom, vamos para o primeiro princípio fundamental do livro, a ideia de focar totalmente no presente. Basicamente, isolar o dia. Essa citação aí do Thomas Carlyle foi o que inspirou Sir William Osler, o médico super bem-sucedido que o Carnegie usa como exemplo. A filosofia é bem simples, na verdade. O nosso trabalho principal é fazer o que a gente pode fazer agora, e não ficar se perdendo com o que talvez aconteça lá no futuro. Agora, a parte mais interessante é a metáfora que o Osler criou a partir dessa ideia. Ele se inspirou naquelas comportas de um navio, sabe? Que podem isolar uma parte da outra em uma emergência. Ele aconselha a gente a fazer a mesma coisa com a nossa vida. Fechar as comportas do passado e do futuro e viver dentro desses compartimentos diários. E para deixar isso ainda mais claro, tem a imagem da ampulheta. A história é que um médico militar disse a um soldado que vivia atormentado que a vida é como uma ampulheta. Existem milhares de grãos de areia, ou seja, milhares de tarefas, mas só dá para passar um grão de cada vez pelo meio. Se tentar forçar, a ampulheta quebra. Ou seja, uma tarefa de cada vez. Vamos agora para o segundo princípio, que é um método super prático. É uma verdadeira fórmula para lidar com aquelas preocupações gigantes que parecem uma catástrofe. A fórmula tem 3 passos bem diretos. Primeiro, analisar com frieza qual é o pior cenário possível. Segundo, se preparar mentalmente para aceitar essa pior hipótese, se for preciso. E terceiro, e mais importante, a partir dessa aceitação, começar a trabalhar com calma para melhorar a situação. É o caminho para sair do pânico e partir para a ação. A história do Galen Litchfield é um exemplo extremo do poder disso. Ele era gerente de uma seguradora em Xangai durante a invasão japonesa e foi condenado a uma câmara de tortura. Ele aplicou a fórmula. Aceitou que o pior que podia acontecer era morrer. E com essa aceitação, veio uma calma incrível. Ele conseguiu pensar com clareza e achou uma solução que salvou a vida dele. A paz de aceitar o pior foi o que permitiu que ele raciocinasse. O terceiro princípio é talvez o mais direto de todos. Usar a ação, o movimento, como um antídoto poderoso contra a paralisia que a preocupação causa. E isso não é só um conselho qualquer, não. Tem base histórica, científica. O conceito de terapia ocupacional é super antigo. Os gregos já usavam 500 anos antes de Cristo. A ideia é que o trabalho, a atividade, é um remédio poderoso para a mente. Então, o ponto central é este. Uma mente desocupada é como um vácuo. E a natureza, como o Carnegie nos lembra, odeia o vácuo. Ela vai preencher esse espaço com as emoções mais primitivas e fortes que existem. Medo, preocupação, ódio. Já uma mente ocupada, por outro lado, simplesmente não tem espaço para isso. E para a gente fechar, o Carnegie nos deixa uma metáfora final que é simples, mas inesquecível. É sobre como é inútil se preocupar com o passado. A frase é essa aí, do Fred Fuller Shedd. É impossível serrar serragem. Por quê? Porque a serragem já foi serrada. Da mesma forma, é impossível mudar o que já aconteceu. Se preocupar com o passado é tão desgastante e inútil quanto tentar serrar serragem. E além de não se preocupar com o passado, o livro traz um dado que é impressionante. Dá para eliminar 90% das nossas preocupações na hora. Como? Simplesmente parando para pensar se elas fazem algum sentido de acordo com a lei das probabilidades. A verdade é que a maioria das coisas que a gente teme simplesmente nunca acontece. E terminamos com essa reflexão, que é uma adaptação do escritor Henry Thoreau. Ele disse que o custo de qualquer coisa é a quantidade de vida que a gente dá em troca dela. Pensando nisso, qual é o preço que estamos pagando pela preocupação?
quanta paz, quanta energia estamos trocando por ela. É uma troca que realmente vale a pena? Fica aí a pergunta.